Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Contextualizando rapidamente, Jonatas, filho de Samuel, entra em cena finalmente, né? Ele é o filho de Samuel, não, desculpe, filho de Saul. Ele entra em cena e o autor faz questão de fazer um contraste todo o tempo de Jonatas e Saul, porque realmente são os opostos, né? Detalhe interessante é que nós já sabemos que Jonatas não será rei, porque Samuel... Desculpa, gente. Porque Samuel já tinha falado, né, pra gente que o reinado de Saul tinha sido rejeitado. Falou ontem pra gente que o reinado de Saul foi rejeitado, então Jonatas não fazia parte dessa dinastia real mais, né? A dinastia familiar se quebrou. Embora haja assim uma subliminarmente a gente consiga entender que Jonatas teria, se continuando assim, teria muito para ser um excelente rei, muito melhor que o pai dele, né? Mas hoje eu acho que se a gente tivesse que dar um título para hoje seria assim: o que nós pais, a responsabilidade que nós pais temos com a nossa descendência, que nós seres humanos temos com a nossa descendência. Vamos lá. Primeiro capítulo de Samuel, capítulo 4, primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava suas... Vamos orar. Desculpa. A segunda e quarta são dias que eu chego e tá assim tumultuada aí, até isso passa. Vamos lá, ora aí para nós que eu finalizo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no seu nome, Pai. Amém, Pai. Pedimos que o seu Espírito Santo venha ministrar a palavra aos nossos corações. Deus, que o Senhor venha usar a vida da Sandra, use as nossas vidas, Pai. Amém, Pai. Senhor, que o nosso coração seja terra fértil, Por receber a glória. sua palavra. Amém, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Então, vamos voltar. Versículo 1. Um dia, Jonatas disse ao rapaz que carregava suas armas: vamos até o acampamento filisteu, que está do outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aías, guarda esse nome, Aías, filho de Aitube, sobrinho de Icabô, ou seja, dinastia, descendência de Eli, mau profeta, mau juiz, péssimo pai. Já veio de esse Aías, né? Icabô era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, haviam duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada Bozês e outra Senê. Uma estava ao lado norte do desfiladeiro, na frente de Micmais, e outra ao lado sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Em outras traduções diz incircuncisos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. Fé. Poucos. O rapaz respondeu: faça o que achar melhor. Eu estou com o Senhor. Muito bem, respondeu Jonatas. Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal que o Senhor Deus nos deu vitória. Naquele tempo,
só quem falava com Deus eram os profetas, então eles usavam sinais, sorteios, diferente de hoje que nós temos o quê? O Espírito Santo, o próprio Deus que habita na gente, que nos dá a direção, pelo amor de Deus, sem adivinhações, sem sinais, sem sorteios, sem colocar a lana no orvalho, se sair seca, se sair molhada, sem nada disso. Ele nos comunica diretamente. Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem. E estes disseram: vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz. Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatas disse ao rapaz: siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engatinhando e o rapaz seguiu Jonatas, ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz ia matando. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens, 2 homens só, hein? Sob o comando de Deus, o que não fez? Olha, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Houve um terremoto. Em outras traduções diz que houve um terremoto. Os espiões de Saul que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus foram tontos, correndo de lá para cá, de cá para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: contem os nossos soldados e vejam quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estavam faltando Jonatas e o rapaz que carregava suas armas. Aqui a gente vê o contraste de pai e filho, né? Saul estava travado. Saul travou de medo, estava amedrontado. E Jonatas, agindo em fé, é ousado e sai de fininho e vai resolver a circunstância lá, sob o comando de Deus. Enquanto isso, lá no acampamento onde Saul estava, entre eles, estava Aías, que era sacerdote. Esse Aías era parente de um profeta, de um sacerdote, um juiz de procedência bem duvidosa, que nós já vimos isso em vários capítulos, né? Pois já vimos como foi a família do sacerdote Eli. Ou seja, as coisas não andavam bem para Saul. Por outro lado, Jonatas começa a andar em fé. Gente, esse foi o segredo dele. Andar em fé, um coração virado para o Senhor, né? Fé em Deus, olha o contraste. Enquanto Saul travou, Jonatas diz que tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Deus. É assim que a gente tem que ser. Deus pode vencer esse povo incircunciso, palavra de Jonatas. Deus pode vencer com muito, Deus pode vencer com pouco, Deus pode vencer e ponto. Vamos acabar com esses incircuncisos. O texto mostra que Jonatas poderia ser um rei muito bom, mas por causa de Saul, a sua dinastia se perdeu. Falar sobre o nosso proceder como herança para a nossa geração é uma coisa extremamente importante. A nossa geração precisa, porque a nossa geração é que está estudando, né? Estou dizendo a gente, né? Precisa entender que o nosso caminhar, o nosso andar, as nossas ações, a nossa intimidade com o Senhor, tudo isso vai gerar na nossa descendência ou um afastamento ou uma união com o Senhor. Se nossos filhos, se nossos irmãos, enfim, aqueles que nos rodeiam, se eles virem a gente fazendo gatunete, fazendo burlando o imposto de renda. Gente, eu não estou aqui fazendo apologia a esse absurdo que é o imposto de renda, não é isso. Esses tantos por cento, não é nada disso. Só que a gente tem que atender
às autoridades constituídas, às leis. A gente não pode ser marginal. Quem não cumpre lei, burlando o imposto de renda, comprando e vendendo recibos, fazendo qualquer coisa para diminuir a luz da casa, quem faz esse tipo de coisa é ladrão. Ponto, é ladrão, tá roubando, é ladrão. Não tem, mas que o governo... Não, é ladrão. É tanto ladrão quanto aquele que assalta ali com mão armada na rua para roubar teu celular e pode matar alguém. É ladrão, é homicida, porque aquele que mente é filho de Satanás. Aquele que Satanás veio para quê? Roubar, matar e destruir. Se ele veio para matar e a gente se filia a ele, a gente é homicida. Então, a coisa é tão séria, sabe? E assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente é carta viva do Senhor. Quando olharem pra gente, eles devem ver o Jesus na gente, né? E assim, olha o que aconteceu com o profeta Eli. Por causa do profeta Eli, esse aí já era de má procedência. Olha o que acontece com Saul. Por causa de Saul, Deus teve que refazer o projeto. E ao invés de Jonatas, que era um bom homem, receber o reinado, né? Ele teve que dar isso para um outro homem, fora da família de Saul. Então, Jonatas, aqui com muita fé, foi para frente. Por causa de Jonatas, o exército filisteu foi derrotado. E por causa da fé de Jonatas, ele recebeu a vitória. Enquanto isso, Saul está lá na caverna, lá atrás dos montes, lá sei lá onde, escondido, apavorado, derrotado, sem conseguir. Aí ele perdeu o link, aí não se confia. Quando a gente perde o link com Deus, aí a gente teme, a gente não confia. E aí a gente tem que refazer esse link para que a confiança nasça no nosso coração. E foi isso que aconteceu. Versículo 18. Aí Saul disse a Aías, o sacerdote, traga aqui a Arca da Aliança. Em algumas traduções tá dito assim, traga aqui aquela, esqueci o nome, mas aquela placa do sacerdócio, traga aqui. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente de Israel. Gente, mais uma vez, a Arca da Aliança é usada como amuleto. Mais uma vez, Saul viu isso acontecendo e está fazendo de novo. Saul fez a mesma coisa que antes, lá, lembra? Lá quando eles perderam a arca. Hofni e Finéias levavam a Arca da Aliança para a batalha e ela foi perdida. Levaram, tratando a arca como amuleto. Pois Saul está fazendo igual. Ele está tratando novamente a arca como amuleto, como patuá, como talismã, e não como algo sagrado que Deus colocou entre os homens para que os homens lembrassem dele, para que fosse um memorial dele, para que personificasse para aqueles homens daquele tempo que não tinham o Espírito Santo habitando em si, para que esses homens fossem motivados a crer no Senhor. E não como um amuleto que vai fazer ganhar a guerra. Isso não deu certo antes e nunca dará certo. Isso não dá certo pra gente. Bíblia não é amuleto. Não se abre Bíblia para, vamos ver o que Deus está falando. Bíblia não é amuleto. Essas coisinhas que algumas denominações aí, sem fazer juízo de valores, mas essas coisinhas que, tal coisa sagrado, tal coisa de Jerusalém, tal coisa não sei da onde, enfim, isso tudo é amuleto, isso é abominação, isso é usurpação do trono de Deus, isso é colocar Deus em coisas, não se coisifica Deus, nunca se coisifica Deus. Deus não está em coisas, Deus está em tudo, não em coisas, tá? Porque Deus não pode ser engaiolado, Deus não pode ser manipulado, Deus não pode ser usado como objeto de satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades, por maiores e mais nobres que sejam. Deus não é manipulável. A gente tem que ter isso muito claro na hora das nossas orações, na hora do nosso jejum. A gente tem que entender o que é o jejum, sabe? Porque
jejum não é troca, jejum é mortificação da carne. Jejum é mostrar para nossa carne quem é que manda nessa história, né? Ele está repetindo os passos de Eli e seus filhos. Versículo 19. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais consultar o Senhor. Aí eles, seus homens, entraram na batalha contra os filisteus. Olha, ele negou, né, a autoridade do sacerdote, né? Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Olha a confusão do exército. Estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas, ou seja, bagunça. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus. Lutando todo o caminho até além de Bet-Avém, o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Por causa de Jonatas, o Senhor livrou Israel naquele dia. Não foi por causa de Saul, foi por causa de Jonatas e seu coração fiel e sua crença nele. Pela graça de Deus, usando Jonatas, o Senhor livrou Israel e os filisteus começaram a fugir. E teve toda aquela coisa sobrenatural, né, do tremor de terras e tudo mais. 24. Naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome. Gente, o que deu na cabeça de Saul? Saul havia feito este juramento. Não se faz juramento para Deus. Deus não gosta de voto. A gente tem que ter um cuidado tremendo, porque Jefté, lá no livro de Juízes, quando ele ganhou a batalha, ele falou para o Senhor assim: a primeira coisa que eu vir quando eu chegar ao meu acampamento, eu vou sacrificar a ti. E ele achou que fosse um boi, um carneiro, sei lá, um bicho, né? Na verdade, quem veio foi a filhinha dele. E aí ele vira para Deus e fala: Senhor, o que fizeste comigo? Não foi Deus que fez. Foi ele que fez voto de tolo, né? Naquele dia, Quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas, que não tinha ouvido seu pai dar a ordem ao povo, por isso estendeu o bastão que tinha na mão e molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel, e logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse: todos estão fracos de fome, porque o seu pai nos ameaçou, dizendo: quem comer qualquer coisa será amaldiçoado. Então Jonatas respondeu: meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Veja como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimais até Aijalon. E a essa altura os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas. Olha bem o que os israelitas fizeram quando eles ganharam a guerra e estavam livres para comer. As ovelhas e as vacas e os bezerros, e os mataram ali mesmo, e comeram a carne com sangue, ou seja, comeram a carne quase crua, né? Aí alguém foi dizer a Saul: olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: isso é traição, rolem aqui para mim uma pedra grande. E ordenou ainda: vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e suas ovelhas, e que os matem, os comam aqui, e que não pequem contra Deus, comendo carne com sangue.
Por isso, naquela noite, todos trouxeram seu gado e mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. Aí Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer nós tomaremos tudo que eles têm, e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam: faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Daí Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu darás a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Nem sempre Deus responde, né? Ainda mais a uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, né? Então Saul disse aos oficiais, quando eu digo que nem sempre Deus responde, eu quero dizer que essa é a resposta de Deus. É o silêncio, tá? Porque Deus responde sempre, nem que seja com silêncio, mas sempre ele responde. Vamos descer a noite da casa dos filisteus, então amanhã cedo. Aí Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer nós tomaremos tudo que eles têm e não deixaremos nenhum de filisteu vivo. Isso eu já li, né? 37. Aí Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu dará a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, mais uma vez, Saul fazendo voto de tolo. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fiquem todos de um lado, eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. Faça o que achar melhor, responderam eles. Então Saul disse ao Senhor: ó Deus de Israel, ó Deus, por que não me respondeste hoje? Ó Deus, ó Senhor, Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se responder, se for minha culpa ou de Jonatas, responde pela pedra marcada, Urim. Mas se a culpa for de Israel, o teu povo responde pela pedra marcada, Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Então, Saul, no seu ímpeto de resolver a história, mais uma vez, lembra que ele matou, fez holocausto? Ontem lá ele fez holocausto e perdeu o reinado dele. No ímpeto de resolver a história, ele exigiu que os soldados fizessem um jejum compulsório, enquanto não obtinham a vitória. Mas esse foi um voto desnecessário do rei Saul. Isso não agradou o Senhor. E nem tem lógica mandar o povo guerrear faminto. Já não tinham armas, né? Porque o povo de Israel não era um povo armado. Só tinham as armas que conseguiam dos filisteus. Ainda faminto. Mas por não conhecer Deus, ele fez um juramento errado. Jonatas não sabia do juramento do pai e comeu. Jonatas foi insubmisso ao rei, ao pai. Ele simplesmente não sabia. Ele entende que a promessa de seu pai estava em desacordo com a realidade ali, porque o exército precisa de força para batalhar. O povo faminto pecou. Como? Eles comeram a carne quase crua com sangue. Isso lá era pecado. Lá, na época, desde Moisés, isso era pecado. Não se podia comer carne com sangue. E o tal a carne crua, né? Isso é pecado. E não é pecado só lá, não. É pecado até hoje. A gente não pode comer sangue. Tá? Isso está aí no Novo Testamento. A gente não pode comer sangue. Né? Eu já falei até de galinha cabidela, essas coisas. A gente não pode comer isso. Aquele outro sarapatel. Isso não é para cristão comer, tá? E não é usos e costumes, não. Não é mesmo. O povo faminto pecou comendo carne, né? Saul consultava a Deus. Por Deus não responder, ele atribuiu ao pecado do povo, né? De comer a carne com sangue. Mas, na verdade, isso já era a resposta de Deus. Ele ameaça matar aquele que é culpado do pecado e olha onde as coisas chegam.
ele ameaçou matar o próprio filho. Eles fizeram um sorteio ali, né? Naquele tempo, no Antigo Testamento, eles tinham a prática de sortear esse Urim e Tumim, que eram duas pedrinhas que eles atribuíam a resposta como ela caísse. Era alguma coisa assim, tipo, se cair com as faces para cima é sim, se cair com as duas para baixo é não. E era mais ou menos assim o negócio lá. Era sortilégio mesmo, né? Mas era a prática deles lá no tempo. Elas jogavam no chão e a resposta que caísse era atribuída. E não devemos fazer isso hoje, tá? Acho que todas sabem. Isso eu devo estar chovendo numa olhada. Eu creio nisso, amém? Porque isso aí é sortilégio, é tirar a sorte. A gente tem o Espírito Santo, a gente não precisa de nada disso. É tipo cara e coroa, era alguma coisa assim, né? Então, assim, a gente não tem isso, porque a gente tem o Espírito Santo, amém? E Jonatas aí foi apontado como culpado, né? E vamos lá, agora ele vai ser salvo. Então Saul disse: façam um sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou. Então Saul perguntou: 43. o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel e que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão, respondeu Jonatas. E estou aqui pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saul. Mas os soldados responderam: isso nunca. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nem um fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Eles foram, inclusive, insubmissos ao rei e salvaram Jonatas da morte, né? Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que se tornou rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos, que eram seus inimigos, os povos de Moabe, de Amon e de Edom. E os reis que eram seus inimigos, e os reis de Zoba e os filisteus. E em toda a parte que lutava era vitorioso. Tenho para mim porque era por conta de Jonatas, tá? Porque Saul começou a ser muito ímpio, né? Saul começou a ser muito fora da palavra ali, do que precisava ser junto de Deus, né? Saul lutou corajosamente, venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Ele era um bom estrategista, né? Mas Deus estava nessa história aí, tá? Ele nunca venceu sozinho. Saul tinha 3 filhos homens: Jonatã, Isvi, Malquizua, e a sua filha mais velha chamava-se Merabe, e a mais nova Mical, que será futuramente uma das esposas de Davi. A sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Ahimaás, o comandante do exército de Saul. Era seu primo Abner, filho do seu tio Ner. Quis, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus. E sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava para o seu exército. Enfim, aqui ficam algumas lições, né? Por causa do pecado, o filho tinha de morrer. Saul pecou e o Jonatas que tinha que morrer, né? Aí a gente isso aponta para quem? Para Jesus, né? Que foi quem nos redimiu, que era o filho do rei, que veio aqui para nos redimir, para nos salvar, para ganhar nossa batalha diante de Satanás, para ganhar toda a humanidade, tirar a humanidade do poderio do inimigo, de Satanás. E assim, isso aponta para, tá? Eu achei bem interessante essa dualidade, essa igualdade, né? Essa lembrança, né?
Nessa primeira fase da história, Saul e sua dinastia foi rejeitada. Isso é uma lição. O coração dele começou a ser corrompido. Saul não conhecia Deus, nem andava com quem conhecia Deus. Ele não queria andar mais com Samuel, lembra? Saul fez, primeiro, sacrifício errado. Segundo, voto de tolo. Terceiro, temeu e se escondeu. Quarto, pediu a arca da aliança para levar na terra. Quinto, não confiou em Deus. Saul não tinha a fé do tipo de Deus. Esse foi o ponto de derrocada de Saul. Saul não tinha fé do tipo de Deus e ele desceu ribanceira abaixo. Jonatas creu. Jonatas tinha fé do tipo de Deus. Jonatas foi lá e venceu. Embora jamais fosse rei, né? Porque foi cortada a dinastia em Saul, Jonatas se comportou como um príncipe enviado do Senhor. E aí é que eu digo, isso aponta para nós. Nós temos que ser o quê? Princesas enviadas do Senhor. Nós temos que crer, nós temos que ter fé do tipo de Deus. Nós temos que ir lá e fazer, quando Deus mandar, aquilo que Deus ordenar. Não tomar frente, tá? Não, lembrando a aula de ontem. Não é dando ajudinha a Deus, mas fazer a nossa parte aqui. E a gente vai vencer. Sempre, sempre, sempre e sempre. Promessa do Senhor. Somos mais que vencedoras. E eu falei muito rápido para poder falar 52 versículos e ainda explicar. E agora eu gostaria que rapidamente alguém falasse alguma coisa para fechar aí para gente. Uma dúvida, alguma coisa que não entendeu, que não concorda, enfim. Eu queria ouvir esse vídeo no YouTube com a velocidade 2, o que aconteceu. Tipo isso. Eu só queria chamar a atenção realmente para o exemplo de Jonatas, né? A gente às vezes não vem de pai e mãe com a conduta que a gente tem hoje. Mas isso não muda as nossas escolhas pertencem a nós. Né? E Jonatas mostra isso claramente. Ele andava com Deus. Né? Um homem corajoso, um homem íntegro, um homem que agradava o Senhor. E uma coisa que eu gosto muito desse texto é quando eles falam, quando vão defender Jonatas, eles falam assim, não, a gente fez uma promessa a Deus vivo. Né? Eu amo ele como Deus vivo. Ele está vivinho, gente. Ele não está preso mais no madeiro. Ele não está morto. Ele vive. Então, é isso, sabe? Não importa quem foram os nossos pais. Não importa o que a nossa descendência fez, sabe? O nosso Deus muda a nossa história. O nosso Deus escreve histórias novas pra gente. Sabe? Aquilo que foi maldição, ele torna bênção. Amém. E ele muda o que precisar para honrar as nossas vidas, né? Porque ele é fiel. Amém. Mas é isso, vamos ter cuidado para a gente não fazer votos de dor. Não vamos prometer ao Senhor coisa nós estamos muito felizes e depois nós não cumprimos. E aí a gente acaba criando um peso, um problema para as nossas vidas. Mas isso a gente faz. A gente fala assim, Deus, olha, quando o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. E depois a gente não faz. Só que ninguém é obrigado a prometer, mas se prometer é obrigado a cumprir. É verdade. Né? Então a gente precisa vigiar muito nisso aí. E é isso. Porque já são 35 minutos. Fala, Aninha, tô com saudade de você. Nossa, esse texto é muito difícil de compreender. Meu Deus do céu. Ficou dúvida, Aninha? Algumas, mas depois eu vou, com o tempo, eu vou esclarecendo elas. É porque realmente é muito confuso, muito nome, muita... Assim, um resumo pra te ajudar. O Jonatas, ele era muito amigo de Davi. Tinha uma amizade assim, leal. Irmão. E ele era filho de Saul. Saul que foi destruído, e aí? Pelas mãos de Samuel. Isso, pelo pedido do povo, né? Isso, exatamente. Eles queriam um rei. Né? E aí você vê que, assim, o Saul começou bem, terminou mal. E ele prejudicou a descendência dele. Mas isso não mudou o caráter de Jonatas. Entendeu? Então, assim, é muito nomezinho, mas você tem que entender contexto só. Das coisas. Depois você vai ligando aí tudo isso. Davi, um grande homem de Deus aí, que vem pela frente e fazer grandes coisas também. Mas esse aí é o
resumo do resumo, a grosso modo, porque o Antigo Testamento tem isso, porque a gente vai perdendo algumas coisas, é difícil visualizar. Por isso que a novela é boa, que a Sandra fala, porque a gente consegue visualizar, sabe? Botar a galera todo mundo junto, colocar o Saul perto da Davi, perto de Jonas, porque quando a gente lê, a gente tem dificuldade mesmo, é normal, não é você não. E tentar colocar todo mundo na mesma família, na mesma época, convivendo. É, contextualizar todo mundo, né? Isso aí. É isso. Mas Não é falando difícil, dessa não. forma, pega um trecho explicando, fica muito mais claro. Muito mesmo. É por isso que é bom, né? O grupo é maravilhoso, que a gente lê sozinho, a gente ia ter dúvida, né? Mais alguém? Então vamos, que a Manu tem que dormir, porque amanhã será um grande dia. Começou a trabalhar, Manu? Amanhã. Eu volto amanhã. Boa sorte. Que bom que sexta-feira já para. Deus te abençoe muito. Amém. Já tô contando pra sexta-feira. Falta muito pra sexta? Amanhã é só pra fazer um testezinho. Como vai ser, a segunda começa, real. Não, amanhã é só pra abastecer carro. Ligar pro 0800 pra tentar habilitar tudo que tá desabilitado e fazer exame